Arthur, você fala, eu sei que eu errei, eu não podia ter cometido aquele erro e tal. Você, apesar de ser um político jovem, a gente não pode chamar de um político inexperiente. O MBL, a militância no MBL, as lutas do MBL já vinham há algum tempo, e, entre aspas, a gente pode chamar você de um político casca-grossa, no sentido de que você sempre foi para o embate e tal. Você não tinha consciência que você não poderia errar numa coisa tão bizarra, tão grotesca, como, estou usando as suas palavras, como essa, porque era óbvio que em algum momento uma coisa dessa poderia vazar, mesmo sendo de caráter privado, mesmo não tendo cometido nenhum tipo de crime, mas ofendendo, com o vazamento, ofendendo todas as mulheres. Aquele negócio, eu tomei puxão de orelha da minha esposa, pô, você fala que é amigo desse cara, esse cara falou. É normal essa reação, principalmente das mulheres. E os homens ficam até numa situação que, ao tentar justificar, ou não defender, mas justificar, não, Gisele, né? Eu falando para mim, Gisele, tava num grupo pessoal, é homem falando besteira, tipo, porra. Então você faz também? Então até os homens tiveram que tirar o pé, porque ficou uma situação quase indefensável. Você não tinha consciência do quanto vigiado você estava sendo, e não foi inocente da sua parte, infantil até, deixar que isso atrapalhasse, se não destruísse a sua vida pública até aquele momento? Pois é, exatamente isso, cara. Eu fui mesmo, e assim, é aquela história, né, cara? Cada um tem a sua fraqueza. A minha fraqueza, aparentemente, são as mulheres bonitas do leste europeu, né? A partir do momento que eu vi isso daí... Desculpa, que apareceu uma mensagem na tela aqui, tá tudo bem, né? Não, pode seguir, pode seguir. Bom. A minha fraqueza, aparentemente, então, é justamente essa, né? Você vê que a gente... eu fui insensato, né? É claro que eu mandei aquele áudio num grupo pequeno, né? Um grupo com 8 pessoas. E vou te dizer uma coisa. Quem vazou o áudio, né? O primeiro vazamento, com certeza não foi na má intenção. É o que eu penso, pelo menos. O cara vazou na inocência também, né? Essa zoeira aqui. Putz, e aí... foi embora. O fato é o seguinte, a gente quando erra, às vezes... Se pudesse ter contado até 10, né, não cometeria o erro. É claro que se eu voltasse no tempo hoje, não teria mandado aquele áudio. Mas, de fato, em momentos de euforia, a gente comete algumas bobagens, né? E lembrando, a minha bobagem foi falar besteira num grupo de WhatsApp, né? Quantas vezes a gente não vê erros muito piores na política brasileira que ficam impunes? No meu caso, eu acredito que foi o erro foi a punição mais exacerbada, acho, da história da política brasileira, né? O cara que fala uma besteira num grupo, em tom de brincadeira, em tom jocoso, né? Inclusive até me zoo no áudio, né? Deu uma consequência institucional dessa. De fato, não poderia ter cometido erro, mas agora não adianta chorar o leite derramado, é continuar a luta. E eu acho que uma coisa que dá para aprender muito dessa história é o seguinte: você conhece o homem no seu erro, não no seu acerto, né? Quando esse áudio vazou, e eu tinha a possibilidade de mentir se eu quisesse. Falar, o áudio não é meu, e aí demorava, e aí ganhava tempo. Cara, eu cheguei no Brasil, eu pisei o pé no aeroporto, falei, meu irmão, que venha toda a imprensa, o áudio é meu, o erro foi meu, não é culpa de ninguém. E eu acho que eu tive uma postura de bastante hombridade, inclusive, para encarar as consequências. E estou encarando até hoje, né? O fato é, o trabalho não pode parar por causa de um erro pontual. E ainda bem que o meu público entende isso, e é por isso que eu continuo, né, com o meu trabalho. Inclusive, eu aproveito esse tempo aqui para agradecer as pessoas que me puxaram a orelha, tá? Mas não me abandonaram e que estão comigo até hoje. A orelha ficou muito vermelha por ter muita gente puxando a orelha. Tem uma orelha aqui que é pior por causa do jiu-jitsu, né? O pessoal até me zoa, eu não lembro qual que é. Acho que essa daqui é piorzinha, não sei se dá para ver direito. A orelha tá calejada.